Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é Paulo, nessa parte da carta, lembrando que, inicialmente, o que motiva essa carta, né? Motiva essa carta o envio de missionários ou de pessoas da parte da igreja em Jerusalém, que vieram até a igreja na região da Galácia, trazer a mensagem de que as pessoas precisavam ser plenamente judias para participar da comunidade cristã. Ou seja, as pessoas precisavam ser circuncidadas, precisavam seguir a lei mosaica, os costumes dietéticos, de alimentação e tudo mais. E Paulo escreve essa carta para se opor a isso. Ele entende que isso não é necessário, e a igreja assumiu essa posição, né, desde o seu início, que realmente não é necessário para um cristão ser judeu, evidentemente. Tá? Isso não impede que uma pessoa que seja, no caso da época ainda hoje, um judeu que abraça a fé cristã, ele possa manter ali os seus costumes, vamos dizer assim, de alimentação e outras coisas mais. Ele tem essa liberdade, mas não é fato de salvação, não é para salvação isso, é só mesmo questão cultural. Então veja bem, Paulo aqui ele está mencionando justamente a sua origem judaica, a sua raiz judaica. Por quê? Porque ele estava enfrentando um grupo de cristãos judeus lá de Jerusalém. Então ele precisava reforçar para aquelas pessoas o seguinte: olha, se essas pessoas estão vindo da parte de Tiago, da parte da igreja de Jerusalém, com autoridade para dizer, olha, nós estamos trazendo essa mensagem porque nós somos judeus, somos da primeira aliança, e nós temos conhecimento da vontade de Deus, Paulo vai dizer, olha, muito mais eu. Quer dizer, Paulo ele era um judeu fariseu, né, do grupo dos fariseus, uma pessoa extremamente zelosa da lei, tanto que é alguém que persegue a igreja no início, tá? Antes de sua conversão, porque ele entendia que o grupo cristão era uma heresia dentro do judaísmo e que precisava ser combatido. E, infelizmente, né, assim como ainda hoje alguns grupos levam isso como verdade, ele decidiu não combatê-los por argumentos ou combatê-los por diálogo, né? Eles decidiram combatê-los pela violência. Então, Paulo ele pegou carta lá com as sinagogas para entrar nas casas e tocar o terror. Ele queria amedrontar aquelas pessoas para que elas abandonassem a sua fé em Cristo e retornassem à sua fé ortodoxa judaica. E muitas vezes isso resultava em morte, como o caso de Estevão. Então, pessoas que eram consideradas heréticas, né, ofensivas à fé estabelecida, e eram mortas. Então, Estevão foi morto a pedradas, porque ele foi considerado ali, o discurso que ele deu, registrado em Atos dos Apóstolos, é um discurso herético, né, colocando Jesus ali como filho de Deus. Então, Paulo aqui ele afirma essa questão dele ser superior aos demais na idade dele, porque ele era um aluno mais destacado na idade dele. Ele era alguém mais zeloso, ele era alguém extremamente promissor dentro daquele costume judaico, tá? Quando ele fala das tradições, ele está falando justamente dos costumes recebidos dos pais. Veja que tem um certo momento do ministério de Jesus que ele vai se alimentar com seus discípulos, e as pessoas percebem que ele não lava as mãos. Ele fala assim, ele não lavava as mãos, contradizendo a tradição dos anciãos. Quer dizer, os judeus eles são muito disso, de receber tradições e seguir essas tradições como parte da lei, né? Então, apesar de lavar as mãos ser um ato higiênico realmente recomendável, né, os judeus tinham isso como uma tradição. Evidentemente, eles não tinham a noção que nós temos hoje de bactérias, etc. Só que a palavra tinha, né, a lei já tinha orientado a eles que eles deveriam ter esse tipo de cuidado ao comer, né, que não era todo mundo que tinha. Então, eles tinham esse cuidado. Então, Paulo aqui ele vai falar sobre a questão de que ele acompanhava essas tradições, porque como fariseu,
ele era de um grupo que era muito ligado às tradições. Tá? Os fariseus, mais do que os saduceus, eles eram ligados às tradições. Tá? Os saduceus eram muito ligados ao culto no templo, à administração junto às lideranças políticas. Os saduceus eram um grupo mais oficial, assim, mais alinhado com o poder estabelecido. Os fariseus não, eles eram um grupo muito separatista e muito zeloso da lei. Tá? Então, os fariseus, a princípio, não eram pessoas ruins, não. Eles eram pessoas que seguiam a tradição que eles receberam. O problema foi que quando Jesus entra com a mensagem da graça, eles não conseguem acompanhar. Primeiro porque eles veem como uma ameaça, né, as suas tradições. Você vê claramente que os fariseus se opunham muito a Jesus devido à questão das tradições. E segundo, porque Jesus era um rabi, era um mestre que não seguia as tradições deles e eles queriam impedir isso, tá? Por isso que os fariseus são tão mal vistos nos textos do Novo Testamento, né, pelos cristãos, e nós depois geramos essa questão do farisaísmo, né, que é a observação das tradições, dos rituais, das leis, mais do que observação da palavra, observação da graça, tá bom? Pois bem, seguindo aqui, Paulo, então, vai escrever na carta aos Gálatas sobre a sua experiência, né, com Jesus a partir da sua conversão. Então veja que Paulo está reafirmando a sua autoridade. Isso é muito importante nessa carta. Primeiro ele reafirma suas origens judaicas como fariseu e depois ele vai contar a história dele para dizer assim, olha, eu vou explicar para vocês qual é a minha relação com o pessoal de Jerusalém, tá? Com o pessoal de Jerusalém. Então, a partir do versículo 15, irmãos, nós temos o seguinte texto, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ou seja, ele não era ainda um missionário na Judéia, não tinha ainda conhecimento do pessoal da Judéia. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Então veja que Paulo, primeiro ele vem falar aqui logo no versículo, que a gente chama de versículo 15, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então Paulo vem resgatar aqui vamos dizer assim, um registro, né? Vamos dizer assim, uma referência do Antigo Testamento que fala como Deus chamando as pessoas antes do nascimento delas, ou seja, Deus realmente já nos separando, né, desde o nosso ventre materno ou antes, considerando que Deus é o Deus do tempo, da história, né, ele controla tudo. Por exemplo, Isaías 44 vai dizer assim, versículo 2, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas a Jacó, servo meu amado, a quem escolhi. Então, o Senhor que nos chama desde o ventre. Veja que, por exemplo, a passagem de Lucas, onde ele narra o encontro de Maria com Isabel, né? Isabel estando ali pelo 6º mês de gravidez de João Batista, nós temos essa mesma referência, né? Quando o João Batista se mexe na barriga de Isabel e ela fala, nossa, a criança no meu ventre se alegrou. Como se João e Jesus, cada um na barriga da sua mãe, né? E lembrando aí que João era um bebezinho, vamos dizer assim, de 6 meses de gestação dentro da mãe, e Jesus tinha ali cerca de 3 meses, por aí, quer dizer, era ainda menor, um bebezinho ainda menor no ventre da mãe. Mas
o Lucas queria mostrar que desde o ventre materno eles já eram o Cristo e o seu mensageiro, né? No próprio Gênesis 25, por exemplo, a partir do versículo 23, fala de Esaú e Jacó, onde Deus fala, olha, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, mais uma referência de pessoas que estão ainda no ventre da mãe, mas que já há uma história traçada, né? Uma história traçada da vida dele por Deus, né? Então, Paulo vem resgatar isso. Isaías 49, versículo 1, fala assim, ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção ao meu nome. Olha que legal. Então, o profeta dizendo que desde o ventre da mãe ele já foi chamado. Por isso que para os cristãos, né, e também para os judeus, para os cristãos principalmente, é tão valiosa a vida desde o ventre da mãe, né? Porque dentro da barriga da mãe ali, nós já temos uma história com Deus, né? Nós já temos ali um chamado, já temos ali uma relação com Deus, como diz a Bíblia, mesmo nós ainda sendo tecidos no oculto, né? No escuro da minha mãe. Então, veja bem, Paulo então diz que esse Deus que o chamou, né, desde sempre, ele aprouve, então, revelar seu Filho em mim. Olha que lindo. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então veja que a revelação de Cristo, ou seja, o dar-se a conhecer de Cristo em nós, ele é algo que realmente se enraiza em nós, né? Não dá para conhecer a Jesus, ser chamado por Deus, ainda mais Paulo com aquela experiência maravilhosa, né, cidade de Damasco, e isso ser algo passageiro. Então é diferente de, vamos dizer assim, de conhecer Jesus e de conhecer algum outro personagem, né? De repente você, ao longo da sua vida, leu uma biografia de algum personagem histórico, você até se inspirou nessa pessoa de alguma forma, né? E aí você, poxa, realmente é algo que algumas atitudes dessa pessoa eu gostaria até de tentar seguir, tentar repetir alguns ensinamentos, mas Jesus é diferente, você percebe? Quando Jesus, ele parece que ele entra em nós, né? E ele faz parte, literalmente faz parte do nosso corpo, né? Então essa é a diferença. Paulo diz, olha, ele revelou o Cristo em mim para que eu revelasse aos gentios. Veja, essa revelação, quando Paulo fala da revelação, tem um duplo sentido aí. Primeiro, ele está falando da experiência da cidade de Damasco, onde Jesus aparece, vamos dizer assim, não vou dizer fisicamente, mas aparece, se mostra, né, em visão para Paulo. Quando eu falo que não é fisicamente, porque os demais que estavam com Paulo não viam a Cristo, né? Eles só ouviam um som, mas eles não viam a Cristo. A revelação ali foi direta, de Paulo com Jesus, tá? Um Jesus ressurreto, glorioso. E depois disso, ao longo do seu iniciamento ali no cristianismo, primeiros anos, Paulo vai tendo constantes revelações de Deus. Constantes revelações de Deus, a ponto de termos aquela passagem onde ele diz que conhece alguém que ele não sabe se vivo ou não vivo, ele esteve no sétimo céu, né? Esteve no sétimo céu e ouviu coisas inefáveis de que não se deve nem mencionar. Então ele teve uma experiência com Deus tão grande que ele foi arrebatado em espírito para a presença de Deus nos céus, né? Alguns vão interpretar isso, inclusive, como aquele momento onde ele é apedrejado, né, seriamente no seu ministério, e alguns dizem que ele teve ali uma quase morte, quer dizer, ele teve uma experiência de quase morte, né? Ele pode ter morrido e ressuscitado, mas isso é uma especulação. O que ele diz é que ele teve uma experiência com Deus tão profunda que essa experiência o levou à presença, né, vamos dizer assim, ou ao ambiente do céu, quando ele subiu ao sétimo céu, tá? E ele diz até, não sei se no corpo ou fora do corpo, né? Mas seguramente uma experiência espiritual. Então, Paulo veio falar disso, né? Então, essa diferença entre uma pessoa religiosa, né, e uma pessoa cristã é que o cristão ele tem mais do que essa crença intelectual, tá, com Jesus. Ele tem um relacionamento pessoal com Jesus,
Tá? E esse relacionamento, irmãos, não é um relacionamento dado para o seu conforto, né? Para a sua vivência individual apenas. É um relacionamento dado para que ele comunique aos outros. Para que ele comunique aos outros. Tá? Então, Paulo diz, olha, ele revelou a mim para que eu o levasse aos gentios. Então, Paulo quer dizer, olha, Deus revelou a mim para que eu o levasse. Então, essa é uma característica da fé cristã, ou da experiência com Cristo. Ela não é algo que é simplesmente para nossa edificação e nosso crescimento pessoal e nosso isolamento das demais pessoas. Mas é uma revelação para que nós possamos comunicar aos outros. Né? Comunicar aos outros. É como Jesus diz ali, a mulher cananeia, a samaritana, né, no poço. Ele diz, olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o Espírito Santo em nós, a mensagem do Cristo em nós, ela nos enche de tal forma que transborda. Então não tem como nós contermos isso. Transborda. A gente quer falar, a gente quer comunicar, a gente quer compartilhar, a gente quer que outros também participem da mesma graça. Nós temos aqui, nessa passagem que lemos, irmãos, uma referência, ele faz uma referência aos lugares, né, que ele foi depois da sua conversão. Paulo, ele não se aquieta, né? Ele fica um tempo em Damasco, depois ele vai para a região do Oriente, da Arábia. Ele vai ter essa experiência de conhecimento de Deus, de estudo, de imersão, de missão, né? De forma que ele não se preocupa, logo de início, ir para Jerusalém, se apresentar aos apóstolos, tá? Então ele vai citar, por exemplo, a região da Arábia, que ele deve estar falando aqui, numa região chamada Nabateia, né? Ao redor de Damasco, na Síria. Então, quando fala de Arábia, ele está falando da região ali próximo da Síria. Nós temos que tomar cuidado porque alguns termos de países que aparecem no Novo Testamento, e às vezes está no Antigo Testamento, nós relacionamos com países de hoje que têm um nome semelhante. Então, quando a gente fala de Etiópia, por exemplo, nós sempre pensamos na Etiópia de hoje. Só que a Etiópia da época era mais para o norte. Então, possivelmente a gente fala que é o Ceilão, outra região, tá? Apesar de que a Etiópia de hoje também recebeu o cristianismo nas suas origens, né? Nós temos ali igrejas antiquíssimas, os primeiros segundo, terceiro século do cristianismo naquela região, né? O evangelho na África, né? Principalmente na África acima do Saara, né? E uma parte também abaixo do Saara, nós muitas vezes, por nossa herança ser herança cultural muito europeia, nós sempre pensamos que a África só foi alcançada depois. Mas a região do norte da África, né, acima do Saara, é uma região que recebeu o cristianismo no início, nos primeiros séculos, né? E nós temos ali grandes expoentes do cristianismo, como Agostinho de Hipona, né, que é ali do norte da África. Então, a gente tem esquece um pouco, né, de que a África recebeu, mas a África recebeu o evangelho desde o início, tá? É que a parte abaixo do Saara, né, aquela parte mais para o sul, ela não chegou a ser alcançada no primeiro momento. Por isso que nós temos essa visão um pouco limitada, né, da história. Então ele foi para Nabateia, para aquela região toda ali, onde hoje é a região da Jordânia, né, a região da cidade de Petra, que é uma cidade histórica, né, onde tem monumentos escavados na rocha, né, na rocha argilosa, né. Paulo andou toda aquela região, né. Era uma região que na época possivelmente estava sob controle de um rei chamado Aretas IV, um rei nabateu, tá. Era um rei que prestava, vamos dizer, obediência a Roma ainda, mas tinha uma certa autonomia. Então era uma região muito rica em comércio, muito rica em caravanas. Então veja que Paulo ele sempre vai buscar esses ambientes, tá? Ele vai buscar portos, como em Coríntios, onde tem muito movimento de pessoas. Ele vai buscar a rota do comércio ali naquela região do Oriente, justamente para comunicar ao máximo de pessoas o Evangelho, né? Ele tem, ao contrário do pessoal de Jerusalém, que tendia a ficar mais fechado em Jerusalém, Paulo ele sempre ia para os lugares onde você tinha bastante movimento, tá?
Paulo fala então de questão de 3 anos que ele esperou, isso pode ser uma coisa entre 2 e 3 anos, né? Porque sempre se contava o primeiro ano como um ano completo. Ele invoca Deus, né? Nós temos essa... Quando ele vai começar a falar, ele fala, olha, ele invoca Deus como um juramento, né? Isso era algo muito comum à época, nos tribunais, você invocar Deus como sua testemunha. E até hoje, né? No Brasil, acho que nos Estados Unidos isso é muito usado, né? Eu nunca tive um julgamento presencial no Brasil, mas você vê muito isso em registros de vídeo, onde a pessoa jura perante Deus falar a verdade, né? Então, apesar da questão, vamos dizer assim, do separação Estado e Igreja, a gente ainda tem esse costume até hoje, né? Paulo, então, vai falar das regiões de Gandor, da Síria, da Sicília, né? Algumas indicações, como o livro de Atos, né, o capítulo 22 de Atos, os diálogos de Paulo, dá a entender que a formação original de Paulo, ou seja, a formação dele como fariseu, se deu realmente em Jerusalém, né? Tanto que ele fala aqui em Atos 22, versículo 3, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, né? Região da Síria, atualmente, né? Mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo fazendo sua defesa, e aqui Atos 22 fala que ele falava em língua hebraica. Então as pessoas se assustaram. É interessante esses detalhes no texto bíblico, né? Paulo, como alguém da época, falava muito grego e falava aramaico. O grego era a língua comum, como se fosse um inglês nos dias de hoje, né? Falado em várias regiões. O aramaico era a língua do povo, na Judéia, Galileia, né? Era a língua que Jesus falava. E o hebraico já era uma língua um pouco mais instruída, né? Tanto que aqui diz que quando ele começou a falar em hebraico, as pessoas se assustaram um pouco, porque ele começou a falar para os doutores da lei, que entendiam hebraico, né? E você tinha na época o latim, que era uma língua romana, mas que era uma língua falada mais pelos romanos, né? E as pessoas se comunicavam, às vezes, com os romanos, mas o latim era considerado uma língua vulgar, né? Uma língua comum, uma língua de soldado, né? Enquanto os romanos mais instruídos, eles gostavam de falar em grego, né? Mesmo nos lugares de reunião, eles gostavam de falar em grego, né? Tem uma expressão que nós usamos até hoje que fala assim, isso para mim é grego, né? Isso é tirado de uma peça de William Shakespeare, Júlio César, né? Até reli essa peça alguns dias atrás, onde chega ali um dos oradores, né? E fala sobre César, fala sobre a República, fala sobre a necessidade de mudanças. E então, quando ele fala, ele entra para dentro, e ele fala em grego, então ele entra para dentro do Senado. E alguém fala assim, o que é que ele falou? Aí a pessoa responde, eu não sei, ele falou em grego. Ou seja, a pessoa só falava latim, era uma pessoa sem instrução. E ele falava em grego. Então, a gente fala, por isso que a gente tem até hoje a expressão, né? Eu não entendo, isso para mim é grego, né? Vem daí da peça de César, Júlio César de William Shakespeare. Então veja que interessante, irmãos. Paulo faz todo esse relato e ele diz que, no versículo 24, que os cristãos de Jerusalém glorificavam a Deus por causa dele, por causa do testemunho dele. Ou seja, no sentido de que era um perseguidor e que agora era alguém que servia a igreja, né? Alguém que ensinava, alguém que estabelecia comunidades, né? Não era uma pessoa comum. Por isso que ele vai se tornar, então, um apóstolo, devido à sua atividade, mas principalmente porque ele teve uma experiência pessoal, física com Jesus. Ele chegou a ver Jesus. É por isso que ele é apóstolo, tá? Não é só porque ele colocava igreja, etc. Ele teve essa experiência com Jesus. Então, aqui o que nós temos que podemos tirar, por exemplo, do versículo 24, quando ele fala sobre e glorificavam a Deus a meu respeito, né? Ele fala isso depois de um testemunho sobre sua conversão, é que
Quando nós compartilhamos nossos testemunhos, irmãos, e muitas vezes fazemos isso no ambiente da igreja, né, ou em conversa com outras pessoas, né, isso pode ser útil para as pessoas entenderem a ação de Deus em nossas vidas. Mas isso nunca deve ofuscar o Evangelho, tá? Nunca deve ofuscar o Evangelho. Né? E aí eu tirei um comentário que está no texto que eu mandei para os irmãos e irmãs do livro do Timothy Keller, né, Gálatas para Todos, que ele diz, olha, se enfatizarmos detalhes dramáticos, sanguinolentos ou sexuais, talvez transmitamos apenas a mensagem. Veja que caso incrível eu sou. Paulo recorre ao testemunho pessoal só para deixar claro o Evangelho. Não compartilhamos nossa história em benefício próprio, mas para ajudar outros a entender e encontrar Cristo, para guiá-los em direção ao maravilhoso Evangelho da graça, que transformou nossa vida e que sabemos ser capaz de transformar a deles também. Então veja, irmãos, é muito comum em nosso meio, né, no meio cristão, testemunhos. E é bom que tenha testemunhos, né? Mas nós temos irmãos, e aí eu não estou julgando, porque Deus tem para cada um ministério, um trabalho, né? Mas temos irmãos que já estão aí há 10, 15, 20 anos na estrada, né? Ministrando, e toda a ministração dele é a mesma. É o testemunho dele. Toda a ministração mesmo, é o testemunho dele. Então, isso é algo que a gente precisa ver, quer dizer, qual é a mensagem que eu levo? É o Evangelho e eu testemunho a mudança que o Evangelho fez em minha vida? Ou o meu Evangelho é a minha vida? Né? Sei que nós temos aí uma frase muito famosa, que foi colocada na internet, que fala assim, cuidado com a sua vida, né, com o seu testemunho, pode ser o único Evangelho que as pessoas leiam. É uma frase bonita, irmãos, mas não é muito mais verdade, tá? Isso era verdade quando o Evangelho era uma coisa difícil de ter. Hoje você tem o Evangelho em qualquer livraria, você compra o Evangelho e tem na internet, tem no celular, né? Então as pessoas têm o Evangelho. Então o testemunho de vida nossa, eles têm que levar para Cristo, né? Então, claro que, dependendo do local que você foi, e vamos dizer assim, do objetivo dessa ministração, é bom você, muitas vezes, falar do seu testemunho de conversão, falar da sua vida antes do Evangelho, depois do Evangelho, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós temos igrejas que é o mesmo que está anunciando lá, né? Venham ver o testemunho do ex-traficante, ex-bruxo, ex-isso, ex-aquilo, né? Matou não sei quantas pessoas, fez isso, fez aquilo, né? O pessoal, às vezes, exagera um pouco no seu currículo, né? E aí vai todo mundo ver o quê? O Evangelho? Não, já vê a pessoa. Nossa, eu estou curioso para ver quem é essa pessoa aí que era um bruxo, que era isso, que era aquilo, que matava as pessoas e hoje está como cristão. Eu posso falar, bem, muitas pessoas vão movidas por esse testemunho e lá Deus opera a graça e ele aceita Jesus. Isso não estou, como já disse, não é uma crítica para que não tenha isso. Mas é importante entendermos que nós temos algo além, né? Temos algo além disso. Paulo fala aqui aos Gálatas sobre a sua história, porque é algo importante para os Gálatas entenderem. Que ele foi um judeu, que ele foi um fariseu, que toda aquela autoridade que as pessoas traziam como pessoas tementes à lei mosaica, ele tinha. Para isso que ele colocou o testemunho dele. Mas você não vai ver ele repetir isso nas demais. Toda a carta ele tem que contar a história da vida dele. Não, só quando é necessário. Atos dos Apóstolos ele vai falar, hora ou outra, olha, fui judeu, fui isso, fui aquilo, mas ele vai ensinar outras coisas, né? Senão ele fica perdido só no próprio testemunho, tá? E aí o Timothy Keller destaca muito isso, que às vezes a pessoa faz assim, um testemunho tão exagerado, né, para chamar a atenção para o seu testemunho, não para a graça de Deus, algo parecido, né? Então é algo que a gente pode pensar um pouco. Então, seguindo aqui, irmãos, no capítulo 2 de Gálatas, nos 10 versículos iniciais, que é a parte final aqui da nossa conversa, aqui, do nosso encontro, nós temos o seguinte, olha, Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 10, fala assim, 14 anos depois, veja que ele segue contando seu testemunho, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, um companheiro zeloso, assim, valiosíssimo de Paulo, né? Levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de modo algum, não correr ou ter corrido em vão. Então ele procura
os de mais influência na igreja de Jerusalém para contar para eles sobre qual evangelho que ele estava pregando. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Aqui é Paulo em um estágio puro, tá? Aqui é Paulo em estágio puro. A pessoa bateu de frente com ele, a pessoa veio com um evangelho diferente do evangelho que ele recebeu de Cristo, a pessoa veio com um monte de regras baseadas em tradições, ele já derruba logo. Falsos irmãos. Né? Aqui é Paulo em seu estágio mais puro. Que as pessoas queriam escravizá-lo, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, Paulo não aceitou a autoridade daquele pessoal, não deu muita corda, né, muita trela para as pessoas e seguiu em frente. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, então ele está falando dos apóstolos aqui, aí ele, quais tenham sido outrora, não me interessa. Paulo, mais uma vez, no estágio puro. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Veja que ele já se iguala com Pedro, né? Que é Paulo, com toda a sua ousadia. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é o próprio Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Olha que expressão bonita, né, irmãos? A destra de comunhão. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Testemunho maravilhoso de Paulo sobre a sua reunião em Jerusalém. Nós temos ali em Atos 15, né, maiores detalhes que Lucas registra sobre essa reunião. Essa reunião é chamada Concílio de Jerusalém. É considerado na história da igreja como o primeiro concílio. O concílio é reunião para conciliar, né? Não é reunião para acabar logo com a comunhão, não, é para conciliar. Então você reúne as lideranças para discutir algum tema. Vocês que leem, gostam de ler sobre a história da igreja, e quando eu falo história da igreja, irmãos, nós temos que ler a história da igreja desde o primeiro século, tá? Então não vão ler só a história da igreja a partir da reforma, não. Ali é uma parte da história da igreja, mas tem que ler a anterior à reforma, tá? É a mesma igreja. Nós não criamos uma igreja na reforma, nós abrimos, né, novos ramos do cristianismo, mas não criamos uma igreja diferente daqui, vamos dizer assim, diferente do caso, separada, né, do que já tinha. Pois bem, então, Lucas registra o Concílio de Jerusalém de uma forma mais detalhada, mas Paulo vem falar, olha que interessante, quer dizer, eu encontrei com Pedro, e Paulo já falou agora, o que eles foram antes, para mim não interessa. Gente, Paulo está falando de pessoas que caminharam com Cristo, tá? Ele está falando de Pedro, ele está falando de João, tá? Pessoas que caminharam desde o início do ministério de Cristo. Ele está falando de Tiago, que era irmão do Senhor, ou seja, alguém que já conhecia Jesus desde criança, né? Consanguíneo a Cristo. E ele falou, olha, o que eles já passaram, eu não quero saber, não interessa, porque eu não vejo a aparência de homem. Eu quero saber a nossa história com Deus. Por isso que ele se coloca, olha, a minha história começou agora, mas a minha história é uma história que tem que ser respeitada, tá? Então, mais ou menos por aí. E eles, então, definem que cada um vai fazer o seguinte, olha, eu e Barnabé vamos cuidar do evangelho dos incircuncisos, ou seja, dos gentios, não judeus, e vocês ficam cuidando, então, dos judeus. Pronto, porque se o Senhor chamou Pedro para a circuncisão, ele me chamou para dar incircuncisão. Claro que aqui a colocação de Paulo, irmãos, é para que os Gálatas entendam que Paulo tem autoridade tanto de fundar aquela comunidade, como para dar a doutrina daquela comunidade, a disciplina daquela comunidade. Tá? Então, a fala dele em relação a circuncisos e incircuncisos tem esse objetivo, mostrar aos Gálatas a autoridade que ele tinha.
tá? Não quer dizer que Pedro ia pregar só para circuncisos, para judeus, né? Pedro pregava também para não-judeus, nós sabemos disso. Mas Paulo quer deixar claro o papel dele, tá? Esse concílio de Jerusalém, né, ele aconteceu cerca de 3 anos depois da sua conversão. A estimativa é que o concílio aconteceu em 48 depois de Cristo, 48 depois de Cristo, e a conversão de Paulo pode ter ocorrido em torno de 31 depois de Cristo. Ou seja, 1 ano após a ressurreição de Jesus. Lembrando, irmãos, Jesus morreu no ano 30, possivelmente no ano 30 do nosso calendário, tá? Só que o nosso calendário, ele tem um problema. É o calendário nosso chamado gregoriano, né? Que foi colocado pelo Papa Gregório no final ali do século X, né? Quando estabeleceu-se o calendário unificado, nós consideramos o nascimento de Cristo em uma data que, na verdade, é posterior. Então, quando a gente fala sobre o nascimento de Cristo, a gente fala assim, Cristo nasceu no ano 6 antes de Cristo. Aí todo mundo fica meio achando confuso, né? Como é que Jesus nasceu no ano 6 antes dele? É porque é o nosso calendário, tá? Nosso calendário tem alguns problemas de início, tá? A gente seguiu o calendário juliano, né? Júlio César depois se tornou o calendário gregoriano e tal. Então, Jesus morreu ali por volta do ano 30 da nossa era, né? Então, ele devia ter por volta de 36 anos, aproximadamente, quando morreu, né? Apesar das tradições, a gente sempre leva a tradição de que ele morreu com 33 anos, né? Mas ele morreu ali na casa dos 30 e poucos anos mesmo. Então, isso é menos importante, só para vocês entenderem essa questão, tá? Então, essa tensão entre Paulo e os demais sobre a questão do judaísmo, irmãos, é algo muito presente. E aí nós temos aqui Tito. Tito é alguém muito importante, né? Temos uma carta atribuída a Tito, né? No Novo Testamento. E Tito era um grego. E então, quando chega lá, eles queriam circuncidar Tito. Então, ele viajou com a faca nervosa ali. E Paulo não deixou. Paulo resistiu. Falou, não, Tito não vai circuncidar, não. Que história é essa? Ele é grego, ele é gentil, ele não é judeu. Mas aí os irmãos vão lembrar, por exemplo, do caso de Timóteo, né? Timóteo, discípulo destacado de Paulo, né? Temos aí 2 cartas atribuídas a Timóteo, onde o Timóteo ele circuncisa no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e Paulo concorda. E a gente sempre entra nessa discussão, olha, como é que Paulo concordou em circuncidar Timóteo, sendo que ele era contra a circuncisão? Paulo não era contra a circuncisão, ele era contra a circuncisão como uma obrigação para ser cristão. Essa é a questão, tá? Então, Tito não era judeu, nem de mãe, nem de pai, então ele não tinha que circuncidar. Mas Timóteo era filho de mãe judia e pai gentio. Então, por isso que Paulo vem dizer, olha, você, Timóteo, que recebeu as sagradas letras da sua mãe. Quer dizer, a mãe de Timóteo instruiu ele no judaísmo, né? E depois no cristianismo. Mas o pai não, o pai era gentio, né? Não sei se ele era cristão ou não tem mais detalhes sobre o pai de Timóteo. Então, por isso que Timóteo não se circuncidou quando era criança, porque o pai não via necessidade. E até eu registrei isso no texto aqui, pode ser que a mãe dele já fosse cristã no seu nascimento e também ela não via a necessidade, mas a circuncisão vinha pelo pedido do pai, geralmente. Então, aqui, Timóteo foi circuncidado porque ele era filho de judia. Então ele era judeu por nascimento, né? E Paulo então pensa, olha, já que Timóteo é judeu por nascimento, eu vou permitir que circuncide para que ele fique plenamente judeu, não plenamente cristão. A circuncisão de Timóteo era para permitir que ele tivesse acesso então aos ambientes judaicos. Foi uma estratégia de Paulo. Então ele podia ir nas sinagogas, podia entrar no templo, né? Timóteo, sem nenhum problema. Essa foi a estratégia que Paulo usou em Timóteo, tá? Mas não como parte da salvação ou como parte dos pré-requisitos para ser cristão. Essa é a diferença, tá? Entre Tito e Timóteo, nesse caso aqui. Então, Paulo, então, nessa passagem que nós lemos, ele vai falar dos apóstolos, né? Ele fala de Tiago, irmão de Jesus, Kefas, né? O Cefas, que era a forma aramaica do nome de Pedro, João Evangelista, ele chama como colunas da igreja, tá? Isso era um adjetivo muito usado na época, tanto pelos judeus, também pelos
greco-romanos, né? As pessoas que eram consideradas pessoas distintas, pessoas que davam sustentação a alguma instituição, eram chamadas de colunas, né? Então, devido justamente pela referência que os greco-romanos tinham na sua arquitetura, as colunas de sustentação das grandes construções, tá? Então, os aquedutos, etc. Então, aos templos, aos prédios públicos. Então, Paulo diz realmente, olha, esses três aí, João, Tiago, Kefas, João, eles são considerados, reputados colunas, né? Ou seja, eram considerados pela igreja de Jerusalém como os principais daquela igreja. Mas ele fala que ele me estendeu a destra da comunhão, né? Destra, irmãos, destra quer dizer a direita, tá? Direita. E sinistra, esquerda, né? Então, por isso que esse costume antigo de sempre dizer que é uma questão que é mais para a esquerda é uma questão mais sinistra, e a direita, que é a destra, correta, vamos dizer, que é a mão que nós naturalmente fazemos as coisas. Os canhotos são minoria, né, na nossa sociedade. E eu tenho, por exemplo, 2 irmãos canhotos. E eles contam que quando eram crianças, eles eram proibidos de escrever com a mão esquerda. São pessoas que já têm 70 anos hoje, então era uma época que não tinha essa questão de respeito à diversidade, não. Todo mundo tinha que ser no quadradinho. Então, o meu irmão disse que apanhava da professora quando usava a mão esquerda para escrever. Então, estender a destra é literalmente shake hands, quer dizer, é literalmente dar a mão para a pessoa. Então, estender a destra, ainda hoje, né, é um ato de conciliação, é um ato de comunhão, é um ato de receber o outro. Então, o que Paulo diz é que as colunas da igreja estenderam a mão a ele, ou seja, fizeram um acordo com ele. Apertaram a mão e falaram, não, Paulo, ok, você é um dos nossos, tá? Então, era uma forma de fazer uma aliança, né? E ele diz, no final da história, eles me deram a mão direita, apertamos as mãos, né? É uma expressão que usamos até hoje, né? Ok, vamos apertar as mãos. Chegaram num acordo e disseram que seguíssemos com o nosso evangelho, com os incircuncisos, mas que nos lembrássemos dos pobres. É interessante aqui, porque quando a gente fala do Concílio de Jerusalém, a gente sempre, no capítulo 15 de Atos, nós sempre vamos lembrar daquele finalzinho. Então, vamos fazer um acordo aqui. Vocês só não vão comer carne sufocada, sangue, nem oferecida aos ídolos. Pronto. Acordo. A gente sempre lembra disso. Mas aqui, na Carta aos Gálatas, Paulo não coloca esses termos. Ele coloca, olha, o acordo que nós fizemos no final foi o seguinte, que nós nos lembrássemos dos pobres. Isso é muito importante, irmãos, porque desde o judaísmo antigo, né, e mesmo nessa época as leis estavam vigentes, as leis, as orientações, todas falavam da importância de atender ao pobre. Sempre. Então, a questão da coleta, a questão da esmola, a questão de atender a viúva, sempre na lei, no Antigo Testamento, é importantíssimo. Deus, ele sempre se lembra do pobre. Você vai perceber isso aí no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Então, Paulo chega a fazer uma coleta, está registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, uma coleta para a igreja de Jerusalém. Porque nessa época, depois da revolta dos judeus, a igreja de Jerusalém caiu em grande pobreza, né? Em grande pobreza. Então, e ainda mais porque era a igreja da capital. Então, era a capital da fé judaica. Então, eram mais perseguidos, mais desprezados ainda do que os cristãos na região gentia, né? Então, a igreja de Jerusalém passou grande necessidade. E então, as outras igrejas, principalmente as igrejas paulinas, faziam coletas para mandar dinheiro para esse pessoal, para poder alimentar os irmãos de Jerusalém. Maravilhoso isso, irmãos. A igreja cuidando uma da outra, né? Eu fico pensando, hoje nós temos alguns movimentos assim na igreja, né? Onde uma igreja, por exemplo, faz uma coleta para mandar para uma igreja em um local onde tenha mais necessidade, para abençoar um pastor, para abençoar um rebanho, né? Para abençoar as pessoas daquela igreja. Então, veja que a coleta era para a igreja, para a comunidade, não era só para manter algum pastor, era para a comunidade mesmo, para as pessoas. Então, o papel do pobre, né? E eu estou falando de pobre, não estou falando no sentido espiritual, pobre mesmo, sem condições. É algo central no judaísmo
e algo central no cristianismo. Por isso, o cristianismo sem ação social e sem se posicionar em favor do mais desvalido não é cristianismo, tá? Daí aquela expressão que é um pouco mal compreendida, né, mas foi adotada pela igreja, por boa parte da igreja ali nos anos 60, 70, quando se falou da questão da opção preferencial pelos pobres, né? Isso nasce de um concílio latino-americano em Puebla, se não me engano, em Puebla, e Medellín também confirma isso, mas foram concílios mais católicos romanos, mas também com participação de igrejas reformadas, onde ali, naquele momento, definiu-se que a igreja ela faz uma opção preferencial pelos pobres. E muitas vezes isso é mal entendido, como se fosse assim, a igreja só pode gostar de pessoas que são pobres. Não é isso. O que ali fala é o seguinte: numa situação onde há uma assimetria na disputa entre um pobre e alguém que tem poder, e esse pobre ele tem razão no seu pleito, ele tem razão naquilo que ele está pedindo, a igreja deve se posicionar em favor do pobre. A igreja deve se posicionar em favor do pobre, porque Deus se posiciona assim, porque Jesus se posicionou assim. Então, quando você tem uma posição, por exemplo, entre uma pastoral de rua, nós tivemos isso esses dias atrás, uma pastoral de rua, por exemplo, em São Paulo, lá, né, do Padre Júlio, onde leva comida para as pessoas de rua, e um certo grupo da sociedade, alguns políticos, alguns empresários se opuseram a isso, chegando a colocar a polícia na rua, a guarda na rua, para impedir que essa comida chegasse às pessoas, né? Nós temos que nos posicionar ao lado daquele que oferece a comida. Porque numa situação de dar comida para quem tem fome, aí não tem teologia além do que alimentar o pobre. Não tem teologia além. Então, esses dias nós tivemos um conflito desse tipo, né? Ele estava levando a comida para quem tinha fome e um grupo se opôs, e aí, nesses casos, a igreja precisa se colocar ao lado do que dá a comida. Ah, mas aquele que recebe a comida, ele tem esse comportamento, assim, assado, não importa. Ele está com fome e ele tem que comer. Esse é o ensinamento de Cristo. Né? Jesus multiplicou pães e peixes, não foi para um grupo, ele multiplicou para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Ele não separou ali quem é que estava crendo e quem não estava crendo nele, não. Estava com fome? Vai comer pão, vai comer peixe. Tá bom? Estava no casamento de Canaã? Vai beber vinho novo. Se é judeu, se não é judeu, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, quem estava lá é beber vinho. Essa é a colocação do Cristo. Então, irmãos, já finalizando aqui, nós temos aí esse famoso conflito, né, de Paulo e Pedro. Então, como eu falei para vocês, aqui é Paulo vamos dizer assim, Paulo puro. Batendo em quem vem com outro evangelho, falando que não se importa se a pessoa era apóstolo antes dele, não importa se a pessoa caminhou com Cristo, se participou da última ceia, eles sabem que ele tem crido, eles sabem a mensagem que ele tem. É Paulo. E aqui ele vai falar de Pedro, né? Naquele famoso ato que ele gosta de lembrar, onde Pedro se tornou reprovável, né? Quando ele chegou ali em Antioquia, porque quando chegou as pessoas da parte de Tiago, que eram as mesmas pessoas que estavam indo para a Galácia pregar a circuncisão, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, ele afastou-se, né? Temendo, né? Ficando com medo do pessoal da circuncisão. Então Paulo vai e repreende ele, publicamente. E aí até fazer essa observação, né, tirado do comentário bíblico aqui de Atos, que o costume entre os judeus religiosos era você chamar a atenção da pessoa em particular. Essa religião falava, chama em particular. E Paulo vem falar isso quando trata de conflitos da igreja, né? Primeiro chama o irmão em particular, conversa com ele, e depois, né, Jesus, né, dá essa orientação. Excelente pergunta. Essa é a importância da questão de entendermos ali as cronologias, né? Tudo leva a crer que sim, Pedro já tinha tido aquela visão. Por quê? Porque Pedro aqui, nessa narrativa de Paulo, ele está no lugar, ele está na Antioquia conversando com os gentios. Então Pedro já estava conversando com os gentios aqui. Então Pedro já estava comunicando o seu evangelho aos gentios. Então ele já devia ter tido aquela visão do manto, né? Onde Deus um manto cheio de animais puros e impuros, e onde uma voz diz, come, né? Mata e come, ele, não, nunca vou comer coisa impura. Então, Pedro ainda tinha essa limitação,
Mas neste ponto, eu acredito que Pedro já tinha tido aquela visão, porque ele estava na Antioquia junto com os gentios, né? Tanto que Paulo diz, ele se sentou à mesa com os gentios, né? Então ele estava fazendo comunhão com os gentios. O problema é que quando chegou o grupo de Tiago, o mesmo grupo que tinha ido para a Galácia, Pedro se levanta e sai. Então Pedro, na verdade, ele entendia já que, vamos dizer assim, que os gentios eram alcançados, só que ele não queria conflito com Tiago, ele não queria conflito com a turma de Tiago. Essa talvez seja a diferença de Pedro com Paulo. Por Pedro ser alguém da Judéia, né, da Galileia, que já conhecia Tiago, né, até pelas suas relações como familiares com Jesus, ele não queria entrar em conflito com o grupo de Tiago. Mas Paulo então vem e fala, não. Pela verdade do Evangelho, você precisa estar em conflito. Você não precisa se esconder, né? Então, irmão evangelista Carlos, eu acredito que seja isso. Pedro já tinha tido esse entendimento. Eu acredito, pastor Marlon, que procede esse entendimento, porque imagina, Paulo já tinha passado 3 anos, que você falou primeiro, depois mais 14 anos, já tinha rolado muita água para Paulo ir fazendo as viagens dele e esperar que mudassem as cabecinhas lá. Acho que nessa altura já tinha passado o lençol na frente do Pedro, o Pedro tinha confessar diante de Deus que não fazia diferença, mas na hora da prática a coisa mudou. Perfeito, irmão Carlos, é isso mesmo. Quer dizer, na hora que foi para entrar em conflito com o pessoal de Tiago, Pedro falou, opa, deixa eu me esconder aqui, deixa eu sair. E Paulo vem falar, não, se for preciso entrar em conflito, é para entrar em conflito. Tá? Não estamos negociando o evangelho. Paulo é assim, Paulo tem essa posição mais firme, né? Então pode ser que a intenção de Pedro não seja uma intenção assim, desprezo aos gentios. Era mais em respeito a Tiago. Ele não queria conflito com a igreja de Jerusalém. Até porque ele era ali daquela região também, daquela própria igreja. Tá? Então, a questão de Paulo repreender Pedro publicamente é que Paulo entendeu que a coisa era muito grave. Porque senão ele tinha chamado Pedro no particular e conversado com ele. Né? Mas Paulo era uma pessoa muito aberta nesse ponto, assim, ele era muito explícita, né? E ele entendeu que era uma coisa muito grave. Estava colocando ali, estava desprezando os gentios, estava colocando dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas iam começar a dar ouvidos para o pessoal de Tiago, iam começar a entender que tinha que circuncidar. Paulo não quis abrir a brecha, né, neste momento. Então, o fato dele chamar Pedro e dizer, inclusive, que Pedro estava sendo dissimulado, é porque ele entendeu que era muito grave. Tá? E a expressão aqui, dissimulado, a palavra é hipócrita. Né? Pedro estava sendo hipócrita. E Paulo fica tão preocupado com isso que ele diz assim, olha, o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. O Barnabé, meu companheiro de ministério, vai cair numa dessa agora. E quando Pedro sai, ele também vai junto e tal. Normal, irmãos, é o início da igreja, né? Tem essa tensão toda, né? Das correntes diferentes e tal. Não vamos, né, condenar Pedro nesse ponto aqui, nem Barnabé. Mas ele chama Pedro de dissimulado. A palavra grega é hipócrita. Né? Hipócrita, muito bem faz aqui o comentarista quando diz que era um termo tanto usado para referir-se aos atores de teatro grego, porque eles usavam máscaras, né, porque para fazer diferentes personagens, então eles usavam máscaras ou pintavam o rosto, né, tanto que o símbolo do teatro são 2 máscaras, né, uma rindo, outra triste, e os atores muitas vezes usavam até roupa de mulher para um personagem feminino, porque de forma geral eram homens que faziam teatro, e isso era chamado de hipócritas, eram pessoas que fingiam ser o que não era. Mas isso é o ofício do ator, né? Só que naquela época ali, infelizmente hoje ainda tem esse restício, né? Os atores, os artistas não eram muito bem vistos, eram vistos como pessoas que ficavam fingindo ser outra pessoa. Então, para os filósofos isso não era algo bom. Mas esse termo também se aplicava a pessoas que fingiam ser o que não eram. Há registros judaicos dessa época falando isso. Então, Paulo chama Pedro de dissimulado, de hipócrita, fala, você está usando uma máscara, você está fingindo que você não é, você sabe que tem que comer com gentios, você sabe que não tem que circuncidar, já foi revelado isso a você, e você insiste em se comportar assim, Pedro?
Então, possivelmente, Pedro, até neste momento ali junto com Paulo, deve ter se encorajado de enfrentar a turma de Tiago. Mais uma vez, irmão, não é que a turma de Tiago era ruim. A gente sempre tende a falar, os judaizantes. Paulo vê-los realmente como pessoas ruins. Paulo não quer diálogo com esse pessoal. Mas vamos entender que eram pessoas que estavam entendendo ainda essas mudanças, né? Eram pessoas que estavam ali num comportamento junto com Jesus, estavam seguindo várias regras e tal, e de repente não precisa mais de nada disso, né? Fica uma coisa... É uma fase de transição, tá bom? Uma fase de transição. Mas pela graça de Deus, Jesus infundiu ali no coração de Paulo, até depois no coração de Pedro, até nesse grupo dos judaizantes, de que a salvação é pela graça, que não é necessário circuncidar, fazer parte da antiga aliança, tudo aquilo tinha passado. Paulo vai ser muito claro nas suas cartas, né? Aquilo era um aio, a lei serviu como um pedagogo e agora não mais nos dirige. Amém, irmãos? Então, já temos aqui o nosso horário de final do nosso encontro. Também deixo aberto para que o irmão queira comentar. Agradeço muito a cooperação aí do irmão evangelista Carlos, uma pergunta crucial para entender essa questão. E fica essa lição de hoje, tá? Que quando o conflito aparece, se esse conflito ele pode pôr em risco a verdade do evangelho, nós não podemos correr dele. Tem que ser levado à frente. Amém?